Então, eu quero que vocês observem, entenda quando que começou esses sintomas. Esses sintomas estão ligados, às vezes desde que ela mudou do trabalho. Olha, desde que eu fui para esse novo trabalho, eu estou sempre com dor no estômago, Gi. Olha, desde que meu filho mudou da escola, ele está se queixando de dor no estômago. E aí você precisa, mamãe, ou você precisa, terapeuta, ajudar a identificar esse território que está assim. Às vezes ela chega em casa e já tem dor no estômago. Engraçado, eu atendi uma paciente a semana passada, no final da semana passada, em que ela me disse: basta eu sair do carro, quando eu chego no meu trabalho, que eu sinto uma dor enorme no meu joelho. Uma dor enorme. Eu passo o dia todo, movimento, vou para o ginásio, faço isso, faço aquilo, não tenho dor nenhuma. Mas basta eu chegar na porta do meu trabalho que o meu joelho começa a latejar. Olha que interessante quando a gente começa a entender os sinais. Quando a gente começa a perceber e ajudar o seu paciente a entender que aquilo é um sinal do corpo. É um SBS. É um sistema básico de sobrevivência. E por esse motivo, nós precisamos ajudar esse paciente. É isso que a medicina germânica deixou para a gente. Esse legado de entender o que está por trás dos conflitos emocionais. E foram mapeados mais de 600 pacientes. Mapeados. Mais de 600 pacientes. Isso são dados científicos básicos que a gente consegue olhar e tem total coerência. Então, peço que vocês pensem nisso. Então, esse foi o nosso tópico 1, mas agora no nosso ponto 2, a segunda forma de manifestação, a gente vai falar das doenças de refluxo gastroesofágico, chamado também de DRGE. Qual é a relação das doenças de refluxo gastroesofágico? Para quem já é terapeuta biomicrohertz, sabe que a gente já está falando um pouquinho do esôfago, daí a gente estaria falando aqui, ó, dessa parte aqui, ó, também, porque o estômago, ele vai ser tudo isso aqui, mas dessa ligação entre o esôfago, aqui a gente vai estar falando do refluxo gastroesofágico. Então, qual que é a ligação do refluxo gastroesofágico, do refluxo ácido, né? Essa manifestação que vai acabar gerando uma ansiedade crônica, ou seja, uma ansiedade recorrente. Quando a gente está falando aqui de crônico, eu quero lembrar que nós, terapeutas biomicrohertz, a gente não trabalha com questões que são crônicas, no sentido de nós não aceitamos que alguém venha e fale: eu estou com um diagnóstico de isso que é crônico, porque o crônico subentende-se que não tem cura, que é só você tem que ficar tratando pro resto da vida. E a gente já conseguiu muitos resultados positivos em coisas que eram crônicas e que supostamente não teria tratamento. Eu tinha epilepsia crônica. Depois dos 18 anos, nunca mais desmaiei, nunca mais tive um ataque convulsivo, mesmo em situações que supostamente deveria ter, né? Quando tem luzes piscando, tem músicas muito rápidas que batem muito no coração, aquelas músicas com subwoofer muito forte, que normalmente uma pessoa epilética não é considerada para ir para lá, eu vou e não tenho nada. Então, não existe essa questão do crônico. Mas quando um paciente acaba tendo essa ansiedade que se repete 2, 3 vezes, 4 vezes na semana, e às vezes 3, 4 vezes no dia, ligadas à dor no estômago, muitas vezes o próprio refluxo ácido vai fazendo com que ela fique com aquela sensação de regurgitamento, aquela sensação de refluxo. Eu como, mas eu não consigo digerir. E aí a gente vai falar dessa sensibilidade, por exemplo, o epitélio, essa camadinha que tem, né, esse revestimento, o nosso estômago, ele tem um revestimento, epitélio. Esse epitélio aqui, ó, estratificado, né, que é aonde fica os ácidos que eles vão ali enzimar, eles acabam aumentando em resposta à ansiedade. Por quê? Porque acaba tendo mais fermentação. Quanto mais nervosa você tá, mais você movimenta. E isso é um SBS. É essa tentativa de digerir muito rápido esse conflito. É essa tentativa de diminuir essa contrariedade que o seu paciente está passando territorial. Então, o que nós precisamos ver? Isso vai resultar em azia, isso vai resultar em vômitos. Muitos pacientes que têm vômitos, né, que têm refluxo, está relacionado a isso. O que nós precisamos entender? Um paciente que ele vive com bastante constante tensão, família, né, uma tensão familiar, ou num ambiente de trabalho, ele vai acumulando o que a gente chama de trauma acumulativo, de raiva, que acaba desenvolvendo sintomas com essa resposta física. Eu preciso digerir isso, porque eu não sou capaz de falar, eu queria vomitar tudo que eu penso dessa pessoa. Sabe essa sensação? Eu queria vomitar tudo que eu estou sentindo. Eu queria chegar aqui, mas eu não sou capaz.
aí vai e dá o quê? Refluxo. Dá o quê? Azia. Por quê? Porque eu quero digerir aquilo. O nosso corpo, ele responde às emoções e às ações físicas do mesmo jeito. Tanto que se você for uma pessoa que está apaixonada, o seu corpo reage à paixão. Então, o corpo reage às emoções. Por isso, quando você está nervosa, o seu estômago reage. Porque é uma reação do seu corpo, tá? Então, é importante a gente conseguir entender essa segunda manifestação, que são as doenças de refluxo gastroesofágico, que fazem com que esse refluxo ácido fique ali fermentando por não digerir alguma informação ligada ao território. Então, o primeiro ponto, a primeira manifestação, eu estava falando muito mais desse conflito territorial, né, dessa questão, acabei de falar para vocês mais do território, e esse ponto do território aqui que eu trouxe para vocês, ele é muito importante, porque ele está falando do conflito de raiva. Então, um território que traz raiva. O segundo ponto importante que eu estou falando agora, que eu acabei de mencionar, é o impacto, né, do refluxo gastroesofágico. Essa doença do refluxo gastroesofágico que pode surgir relacionada ao quê? Eu não consigo digerir essa informação, eu não consigo lidar com essa informação, eu não estou conseguindo lidar com isso que está acontecendo na minha história. Então, muitas vezes o nosso corpo ele vai entrar em modo de sobrevivência e vai afetar o nosso modo digestivo. É importante a gente, então, terapeuta, perguntar para o nosso paciente quais são os momentos que esse episódio acontece e piora. Em qual momento que piora os sintomas? Em qual momento que você sente que o seu refluxo fica mais forte? É quando você está em casa? É quando você está no trabalho? É quando você está onde? Eu tive uma paciente super novinha que ela, por exemplo, ela tinha uma expectoração que se acentuava quando ela estava na casa dela. Se acentuava quando ela estava na casa dela. Ela podia ir para qualquer lado, melhorava. Mas quando ela estava na casa dela, aquela expectoração ficava puxando, ruminando. Aí a gente tem que entender o que isso quer dizer. Por que eu tenho num lugar e não tenho em outro? Aí muita gente vai falar, porque talvez a casa, o bolor, isso, aquilo. E quando não é nada disso? E quando é só emocional? E quando é só emocional? Aí o paciente vai em tudo quanto é médico, vai em alergologista, vai perceber se ele tem uma alergia, vai perceber se está acontecendo alguma coisa, manda vir o trolha para ver a casa, para ver se está em condições, se não está, o que está acontecendo, e de repente nada dá certo. Por quê? Porque sempre foi emocional. Sempre foi emocional. Tive uma outra paciente também que ela tinha, por exemplo, agora nessa altura das queimadas, está muito forte, o cheiro de fumo para ela fica com dor de cabeça intensa. Mas sabe o que é interessante a gente olhar? É uma pessoa que perdeu muita coisa. Ela não era de Pedrógão, é de um lugar também parecido com Pedrógão, que teve um grande incêndio. E ela perdeu muita coisa para o fogo. Então, o fumo para ela vinha com esse instinto de perda. Vinha com esse sintoma de perda, por isso a dor de cabeça, a enxaqueca forte. Então é muito importante a gente entender isso. Quero fazer uma pergunta, está fazendo sentido, terapeutas?